Tem crimes que acontecem em silêncio absoluto, não porque ninguém estivesse por perto, mas porque o lugar onde aconteciam era cercado por muros altos, por fé, por medo e pela convicção coletiva de que certas pessoas não mentem e certas instituições não erram. Um padre, um abrigo, mulheres sem ninguém para chamar. E uma rotina de abuso que durou anos dentro de um lugar que existia, na teoria, para proteger exatamente essas pessoas. Isso não é ficção. Isso é o tipo de coisa que o Brasil dos anos 70 sabia enterrar com eficiência. Até que alguém escreveu um bilhete. E o bilhete chegou nas mãos certas. São Paulo, 1971. A cidade crescia com a velocidade de quem não tem tempo de olhar para o que está sendo esmagado pelo caminho. Novos prédios, novas avenidas, novo dinheiro circulando em circuitos que excluíam sistematicamente quem não tinha sobrenome, endereço ou proteção. Para essas pessoas, as que caíam pelas frestas do milagre econômico, existiam os abrigos. Casas de acolhimento mantidas por entidades religiosas, financiadas por doações e pela confiança pública depositada na Igreja Católica como instituição moral capaz de fazer o que o Estado não fazia. O abrigo Nossa Senhora da Providência ficava no bairro do Brás, numa construção de 2 andares com fachada de azulejo branco e uma placa de madeira na entrada com os dizeres gravados em letras pretas que prometiam acolhimento cristão e dignidade humana. Recebia mulheres em situação de vulnerabilidade, viúvas, migrantes nordestinas, sem família na cidade, mulheres que tinham perdido emprego e moradia ao mesmo tempo. Algumas com histórico de internação psiquiátrica que as tornavam ainda mais dependentes de qualquer estrutura que oferecesse teto e comida. A diretora leiga era uma mulher chamada Neuza Barcelos, 50 e poucos anos, funcionária da entidade há mais de uma década, com o tipo de devoção institucional que confunde lealdade à organização com lealdade à verdade. Ela cuidava da administração, dos registros, das visitas de inspetores e das doações mensais que vinham de empresários católicos da região. Era eficiente, discreta e completamente cega para o que acontecia no 2º andar, toda vez que o padre Antônio Sampaio subia as escadas após o banho coletivo das internas. O padre Antônio tinha 53 anos e 22 de sacerdócio. Tinha chegado ao abrigo 8 anos antes, transferido de uma paróquia no interior do Paraná sem explicação pública sobre os motivos da transferência. O que, para quem conhece a mecânica da igreja naquela época, significava que havia algo que precisava ser afastado de onde estava, sem ser exposto onde chegasse. Era o tipo de homem que a instituição protegia relocando, como se distância geográfica pudesse conter o que estava dentro da pessoa. No abrigo, ele exercia a função de capelão. Dava missa às terças e sextas-feiras no pequeno oratório do térreo, ouvia confissões, visitava as internas nos quartos quando estavam doentes e, segundo os registros da entidade, prestava assistência espiritual de maneira exemplar. Os relatórios de inspeção da Arquidiocese de São Paulo, produzidos a cada 18 meses, eram invariavelmente positivos. Assinados por um monsenhor, que era amigo pessoal do bispo auxiliar, que havia autorizado a transferência do padre 8 anos antes. A rotina do abuso seguia uma lógica que padre Antônio havia refinado ao longo do tempo, com a precisão perturbadora de quem já fez aquilo muitas vezes e aprendeu a eliminar as variáveis que o colocavam em risco. O banho coletivo das internas acontecia entre 6 e 7:30 da tarde, num banheiro coletivo do 2º andar, com 3 chuveiros separados por divisórias de madeira que chegavam na altura do ombro. Ele subia enquanto as mulheres ainda estavam no banheiro ou acabavam de sair. Escolhia as mais isoladas, as que tinham menos contatos externos, as que dependiam mais completamente do abrigo para sobreviver.
Não usava violência física direta. Usava poder. Usava a arquitetura institucional do lugar. Ele era o padre, ela era a interna. Ele representava Deus e a autoridade moral do espaço. Ela estava ali porque não tinha mais para onde ir. O abuso acontecia em silêncio e era sustentado pelo silêncio, porque o silêncio era a única estratégia de sobrevivência disponível para aquelas mulheres. Algumas tentaram falar. Uma mulher chamada Aparecida, migrante de Pernambuco que estava no abrigo há 2 anos, tentou contar para Neuza Barcelos num dia de novembro de 1969. A diretora ouviu com o rosto fechado. Disse que aquilo era uma acusação muito grave, que ela precisava de provas, que o padre era um homem de Deus respeitado e que ela, Aparecida, com todo o respeito, estava claramente confusa ou mal informada sobre o que havia acontecido. Aparecida foi transferida 3 dias depois para um abrigo menor no ABC paulistano. Sem aviso, sem explicação, com suas poucas coisas numa sacola plástica. A mensagem foi recebida pelas que ficaram com clareza absoluta. Falar não era uma opção. Havia uma funcionária no abrigo chamada Rosária, que fazia o serviço de limpeza e lavanderia e que tinha passado da meia-idade com a sensibilidade intacta de quem viu coisas demais para mais se enganar sobre a natureza humana. Ela sabia. Não tinha provas do tipo que um tribunal aceitaria, mas sabia com o tipo de certeza que o corpo acumula quando observa padrões durante anos. Havia notado o horário, havia notado os rostos das mulheres depois, havia notado como certas internas mudavam de comportamento nos dias seguintes às sextas-feiras. Ficava em silêncio porque também não tinha para onde ir se perdesse o emprego e porque já tinha visto o que aconteceu com Aparecida. Mas Rosária tinha uma sobrinha que morava no Brás e que ocasionalmente passava na portaria do abrigo para deixar quentinha para a tia no intervalo do almoço. A sobrinha se chamava Valdete, tinha 26 anos, trabalhava numa fábrica têxtil e tinha o tipo de indignação jovem que ainda não tinha sido completamente domada pela necessidade. Ela ouvia em pedaços o que a tia não dizia diretamente, mas deixava escapar em gestos, em silêncios, em comentários cortados no meio. Foi Valdete quem escreveu o bilhete. Não era longa a mensagem. Era uma folha de papel de caderno dobrada em 4, com letra apertada e sem maiúsculas, descrevendo o que sabia de segunda mão. O padre, o horário, o padrão, os nomes de 2 mulheres que a tia havia mencionado uma vez sem querer. No final, havia uma linha que dizia: "Não sei para quem mandar isso, mas sei que tem gente que age quando a polícia não age." Ela tinha ouvido o nome de Lúcio Flávio num bar, meses antes, numa conversa entre homens que discutiam um caso diferente em que ele havia se envolvido em São Paulo. Não tinha endereço, não tinha contato direto, mas tinha o nome de um homem que frequentava o mesmo bar e que, segundo a conversa, sabia como chegar a ele quando necessário. O bilhete demorou 11 dias para chegar. Lúcio Flávio estava em Santos quando recebeu. Leu uma vez, dobrou, colocou no bolso. Ficou olhando para o mar por alguns minutos. Depois disse para quem estava com ele que ia precisar passar uns dias em São Paulo. Ele chegou ao Brás numa manhã de quarta-feira, sem anúncio. Não foi ao abrigo. Primeiro foi ao bairro, andou pelas ruas, entrou em botecos, tomou café em padarias, prestou atenção em quem transitava perto da fachada branca do Nossa Senhora da Providência. Mapeou o entorno com a metodologia de quem sabe que entrar sem entender é a forma mais eficiente de fechar portas antes de abri-las. Na tarde do mesmo dia, encontrou Valdete numa padaria a 3 quarteirões do abrigo. Ela chegou com a desconfiança de quem não sabe exatamente o que está fazendo ali, mas sabe que estava certa em fazer alguma coisa. Lúcio Flávio foi direto ao ponto. Disse que tinha lido o bilhete, que levava a sério, que precisava entender melhor. Perguntou sobre a tia, sobre o padre, sobre a rotina do lugar. Não prometeu nada que não pudesse cumprir.
Valdete falou por quase 1 hora. Lúcio Flávio anotou 3 coisas num papel pequeno: o nome do padre, o nome de Neuza Barcelos e o nome do monsenhor que assinava os relatórios de inspeção. A partir dali, o trabalho foi silencioso e sistemático. Ele precisava de 2 coisas. Precisava de alguém de dentro que pudesse confirmar o que Valdete sabia apenas de segunda mão. E precisava entender a arquitetura de proteção ao redor do padre. Quem sabia, quem cobria, até onde ia a rede. A primeira coisa veio por Rosária. Lúcio Flávio não a procurou diretamente. Pediu a Valdete que falasse com a tia de uma forma específica. Não pedindo que ela denunciasse, não pressionando, apenas deixando claro que havia alguém disposto a ouvir sem as consequências que ela temia. Que o que ela dissesse não precisaria ter seu nome em nenhum documento se ela não quisesse. Que a única coisa necessária era que ela confirmasse o que sabia. Rosária demorou 4 dias para responder. Quando respondeu, disse que queria falar pessoalmente com o homem do bilhete. Lúcio Flávio apareceu num domingo de manhã, numa praça próxima, enquanto ela estava na ida para a missa. Ficaram sentados num banco por 40 minutos. Ela falou. Ele ouviu com atenção total, sem interrupções, sem expressões de choque que pudessem fazê-la se sentir exposta. No final, ela disse que havia uma interna que ele precisava conhecer. Uma mulher chamada Benedita, que estava no abrigo havia 3 anos e que, segundo Rosária, era a pessoa que mais sabia e a que estava em situação mais vulnerável. Chegar a Benedita era mais complicado. Ela não tinha família em São Paulo, não saía do abrigo exceto para a missa dominical, acompanhada de outras internas e de Neuza Barcelos, e não havia como abordá-la dentro do espaço sem que a diretora soubesse. Lúcio Flávio esperou o domingo seguinte. Na saída da missa, quando o grupo voltava ao abrigo pela calçada, ele passou por Benedita como se fosse um transeunte qualquer e deixou cair um envelope pequeno no chão perto dela. Ela olhou. Ele já tinha passado. O envelope tinha dentro um bilhete com uma mensagem simples. Se você quiser contar o que sabe, eu ouço. Nenhum nome, nenhum número, apenas o nome da padaria e um horário. Ela não apareceu na terça-feira, não apareceu na quinta. Na sexta-feira, estava sentada numa mesa do fundo quando Lúcio Flávio chegou. O que Benedita contou naquela tarde foi o tipo de relato que constrói um caso. Não era apenas impressão ou padrão, era memória específica, datas aproximadas, circunstâncias, o que ele dizia, o que ela sentia, o que a ameaçava implicitamente ao usar a linguagem da fé como instrumento de controle. Ela contou com a voz firme de quem ensaiou aquelas palavras sozinha muitas vezes, que sabia que um dia precisaria dizê-las e tinha decidido que, se chegasse a hora, as diria inteiras. Lúcio Flávio não gravou nada, anotou o mínimo. O essencial não estava nas notas. Estava em saber que havia uma testemunha que, se protegida adequadamente e colocada diante do contexto certo, era capaz de desmontar a narrativa de homem de Deus exemplar que o padre havia construído durante 8 anos. Mas ele sabia que uma testemunha sozinha, dentro do contexto institucional daquele abrigo, naquele país, naquele ano, não era suficiente. Precisava da segunda coisa, a arquitetura de proteção. Nos dias seguintes, Lúcio Flávio foi atrás do monsenhor que assinava os relatórios. Seu nome era Gustavo Ferreira Matos. Tinha 61 anos. Havia sido ordenado na mesma turma que o bispo auxiliar que tinha autorizado a transferência do padre Antônio do Paraná. Essa coincidência de formação clerical era conhecida por quem sabia procurar nos registros públicos da arquidiocese, que eram, naquela época, parcialmente acessíveis por meio de anuários eclesiásticos publicados anualmente. Lúcio Flávio comprou 2 anos de anuários numa livraria religiosa do centro. Sentou num café com os 2 volumes abertos e passou a tarde comparando nomes, datas de ordenação, paróquias, transferências.
Era um trabalho tedioso e preciso, exatamente o tipo de trabalho que rendia resultados, porque a maioria das pessoas não tinha paciência para fazê-lo. O que encontrou era simples, mas sólido. O padre Antônio tinha sido transferido do Paraná para São Paulo 18 meses depois de uma denúncia registrada em cartório pela família de uma mulher numa cidade do interior paranaense. Denúncia cujo teor não estava no anuário, mas cuja existência podia ser rastreada porque o cartório era público. A transferência havia sido autorizada por despacho do bispo auxiliar, cujo nome aparecia no anuário ao lado do Monsenhor Gustavo, como corresponsáveis pastorais da região. E os relatórios de inspeção do abrigo, assinados pelo mesmo Monsenhor, eram produzidos numa frequência e com um conteúdo que desafiava qualquer interpretação de boa-fé. Eram documentos que pareciam construídos para proteger, não para inspecionar. Era uma rede pequena, mas funcional. Não precisava de muitos nós para funcionar. Precisava apenas de cumplicidade silenciosa nos lugares certos. Lúcio Flávio tinha agora o seguinte: uma testemunha direta disposta a falar, uma funcionária que podia confirmar padrões comportamentais, evidência documental de uma transferência suspeita precedida de uma denúncia cartorária, e um sistema de inspeção que era estruturalmente incapaz de funcionar como proteção, porque era operado pelos mesmos que tinham interesse em proteger o padre. O que ele não tinha era um caminho institucional confiável. A Polícia Civil de São Paulo não era uma opção. Não porque todos fossem corruptos, mas porque a relação entre a corporação e as entidades religiosas da cidade envolvia doações, eventos beneficentes, batizados de filhos de delegados. O Ministério Público tinha um representante de área que era membro ativo da Congregação Mariana que cofundara o abrigo. O caminho tinha que ser diferente. Havia um advogado chamado Raimundo Nonato Cavalcante que trabalhava num escritório pequeno na Rua do Glicério, especializado em direito de família e assistência a migrantes nordestinos em São Paulo. Não era famoso, não tinha conexões poderosas, mas tinha uma reputação específica e verificável. Nunca havia abandonado uma causa por pressão externa. Lúcio Flávio o conhecia de um caso anterior, não diretamente, mas sabia quem era porque havia perguntado à pessoa certa no momento certo. Foram se encontrar numa terça-feira à tarde. Lúcio Flávio chegou com os anuários, com as anotações que havia feito, com o número do cartório paranaense, onde a denúncia anterior havia sido registrada. Não tinha os depoimentos de Benedita e Rosária em papel. Disse ao advogado que havia 2 mulheres dispostas a falar se a situação delas pudesse ser garantida antes de qualquer depoimento formal. Raimundo Nonato ouviu tudo sem interromper. Quando Lúcio Flávio terminou, o advogado ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse que havia uma promotora de família no Fórum João Mendes que era conhecida por não se intimidar com processos envolvendo igreja, que ela precisaria de provas sólidas antes de abrir qualquer procedimento, que o caminho seria longo e feio, e que sim, ele aceitava o caso. Mas havia um problema imediato. Se o padre ou a diretora percebessem que havia uma investigação em andamento, Benedita estaria em risco dentro do próprio abrigo. A transferência de Aparecida 2 anos antes não havia sido por acaso. Era um mecanismo de eliminação de testemunhas que funcionava dentro da legalidade, porque a entidade tinha plena autoridade para transferir internas entre abrigos conveniados. Se Benedita fosse transferida antes de dar seu depoimento formal, ela desaparecia da equação. Lúcio Flávio passou a noite pensando no problema. Na manhã seguinte, tinha a solução. Voltou ao abrigo, pela primeira vez, pela entrada principal. Disse à recepcionista que era sobrinho de uma interna. Deu um nome falso. Pediu para deixar um objeto pessoal. Enquanto esperava na área de espera do térreo, observou a dinâmica do lugar por 15 minutos. Viu Neuza Barcelos passar pelo corredor com uma pilha de pastas.
Viu a placa de regulamentação da entidade fixada na parede, nome do órgão regulador, número de registro, data de última renovação do alvará de funcionamento. O alvará havia vencido há 4 meses. Era uma irregularidade menor, do tipo que se resolve com um pedido de renovação e uma taxa. Mas era suficiente para acionar uma inspeção administrativa pela Secretaria de Assistência Social do Estado, um órgão diferente da arquidiocese, sem relação com o Monsenhor, com a competência formal de entrar no abrigo, verificar condições de funcionamento e, se necessário, determinar a realocação temporária das internas durante o processo de regularização. Lúcio Flávio saiu do abrigo, foi a uma cabine telefônica e fez uma ligação anônima para o número de denúncias da secretaria, informando a irregularidade do alvará. Usou linguagem burocrática precisa, número de registro, endereço completo, natureza da irregularidade. O tipo de ligação que um fiscal treinado recebe e sabe que é verificável. A inspeção foi agendada para 5 dias depois. Naqueles 5 dias, Raimundo Nonato viajou a Curitiba e depois a um cartório numa cidade do interior do Paraná chamada Irati, onde havia uma denúncia registrada em 1963 contra um padre identificado como Antônio Sampaio, feita pela família de uma jovem que havia sido interna de uma casa de recolhimento paroquial. A denúncia tinha ido parar num arquivo morto porque a família havia retirado a queixa depois de receber uma visita da diocese local. Mas o registro original ainda existia. Raimundo fez uma cópia autenticada. Naqueles mesmos 5 dias, Lúcio Flávio voltou a encontrar Benedita, desta vez com Raimundo Nonato presente. Ela repetiu o relato. O advogado tomou nota em linguagem jurídica, cuidadosa, construindo um documento que pudesse ser apresentado como base para depoimento formal. Rosária foi encontrada separadamente. Seu relato, mais circunstancial, mas consistente, foi documentado da mesma forma. Antes da inspeção administrativa, Raimundo Nonato entrou em contato com a promotora do Fórum João Mendes. Seu nome era Doutora Celeste Drummond. Tinha 42 anos, entrado no Ministério Público por concurso, numa época em que mulheres no cargo eram raras o suficiente para que cada uma delas fosse notada, o que significava que ela havia construído sua reputação num ambiente que observava cada passo seu com escrutínio dobrado. Isso a havia tornado, ao longo dos anos, impermeável à pressão informal. Não por ideologia, mas por hábito de sobrevivência profissional. Ela recebeu Raimundo com atenção e ceticismo, em partes iguais. Leu o que ele havia trazido, ficou quieta por um longo tempo. Depois disse: "Me traga o depoimento formal da interna. Com isso, eu abro o procedimento." A inspeção administrativa aconteceu na terça-feira seguinte. 2 fiscais da Secretaria de Assistência Social chegaram de manhã com autorização formal. Neuza Barcelos ficou branca quando viu os documentos, mas não tinha como recusar a entrada. Os fiscais verificaram instalações, documentação, alvará, condições sanitárias, encontraram o alvará vencido e mais 2 irregularidades menores na documentação das internas. Determinaram que a entidade tinha 15 dias para regularizar, período durante o qual as internas seriam submetidas a uma avaliação individual de bem-estar conduzida por assistentes sociais do Estado. Essa avaliação individual era a brecha que Lúcio Flávio havia calculado. Dentro desse processo, Benedita seria entrevistada por uma assistente social do Estado. Não por uma funcionária do abrigo, não por alguém sob a autoridade de Neuza Barcelos. Uma entrevista oficial, documentada pelo Estado, realizada fora do ambiente de controle do abrigo. Benedita sabia o que ia acontecer. Lúcio Flávio havia conversado com ela 2 dias antes. Não pediu que ela dissesse nada específico. Disse apenas que ela ia ter a chance de falar com alguém que tinha a obrigação legal de ouvir e de registrar. O que ela fizesse com essa chance era decisão dela.
A entrevista durou 1 hora e 20 minutos. A assistente social se chamava Vera Lúcia Santos. Tinha 35 anos e 20 anos de experiência em abrigos e internatos. Ela reconheceu o que estava ouvindo pela terceira palavra. Havia escutado relatos assim antes. Não naquele abrigo, mas no tipo de estrutura que aquele abrigo representava. Documentou tudo com precisão clínica, sem julgamento na voz, deixando Benedita falar inteira, sem cortar nenhuma parte. O relatório de Vera Lúcia foi para a secretaria. Da secretaria, por protocolo de situações graves, foi para o Ministério Público. Chegou na mesa de doutora Celeste Drummond, numa tarde de quinta-feira. Ela abriu o procedimento na manhã seguinte. O padre Antônio foi notificado na segunda-feira subsequente. Não foi uma prisão. Os procedimentos legais da época não permitiam prisão preventiva naquele estágio do processo. Foi uma notificação formal para comparecer ao Ministério Público. Mas a notificação significava que o nome estava num papel oficial. E papéis oficiais, naquela época, tinham um trajeto próprio. A Arquidiocese de São Paulo foi informada no mesmo dia por doutora Celeste, que decidiu agir com transparência institucional deliberada. Não por cortesia, mas porque tornar o conhecimento formal e registrado tornava o encobrimento subsequente muito mais difícil. Se a Arquidiocese soubesse e não agisse, isso também estaria no registro. O cardeal arcebispo estava fora do país. Quem recebeu a informação foi o bispo auxiliar, o mesmo que havia autorizado a transferência do padre Antônio do Paraná 8 anos antes. Ele ficou em silêncio por 20 minutos depois de ler o documento, segundo o relato posterior de sua secretária. Depois convocou o Monsenhor Gustavo para uma reunião. O que foi dito nessa reunião nunca se tornou público. O que se tornou público, dias depois, foi que o padre Antônio havia sido afastado de todas as suas funções no abrigo por determinação da arquidiocese, com o comunicado oficial, dizendo apenas que o afastamento era de natureza administrativa e temporária. Neuza Barcelos foi desligada da diretoria da entidade num processo descrito como reestruturação interna. O Monsenhor Gustavo não assinou nenhum relatório de inspeção nos 3 anos seguintes. O processo no Ministério Público demorou. Processos assim sempre demoram. Havia recursos, havia contestações, havia advogados da diocese que conheciam cada dobra do Código Processual. Havia pressão informal sobre testemunhas. Não violência, mas o tipo de pressão que chega na forma de recados, de mudanças nas condições de moradia das internas, de sugestões veladas sobre o que poderia acontecer com quem cooperava com o Estado contra a Igreja. Benedita suportou tudo isso com a firmeza de alguém que já havia tomado a decisão mais difícil e não pretendia voltar atrás. Rosária manteve seu relato. A cópia autenticada da denúncia do Paraná ficou no processo. O padre Antônio Sampaio foi condenado em 1974, 3 anos depois do bilhete de Valdete. A pena foi de 6 anos, reduzida em recurso para 4. Saiu em 2 anos e 8 meses por comportamento na detenção. Era insuficiente. Qualquer pessoa de bom senso diria que era insuficiente. Mas havia uma condenação, com nome, com data, com registro permanente, num país que sistematicamente protegia certos homens de certas instituições de qualquer consequência. Havia um documento que dizia que aquele homem havia feito aquilo e havia sido julgado por isso. O bispo auxiliar pediu aposentadoria antecipada em 1973, antes da condenação, antes de qualquer investigação formal sobre seu papel na transferência do padre. Saiu com dignidade institucional intacta, o que era uma injustiça separada e completamente esperada. Lúcio Flávio soube da condenação por Raimundo Nonato, que o encontrou num bar do centro e disse simplesmente que tinha acabado. Lúcio Flávio perguntou como Benedita estava.
Raimundo disse que ela havia saído do abrigo durante o processo, que estava morando com uma família que a tinha acolhido no bairro da Lapa, que estava trabalhando numa confecção. Que ela estava, na medida do que era possível medir, bem. Lúcio Flávio ficou quieto por um momento. Depois disse que isso era o suficiente para que o dia não tivesse sido desperdiçado. Valdete, a mulher que havia escrito o bilhete, nunca soube completamente o que havia movimentado sua mensagem de papel de caderno. Sabia que havia chegado nas mãos certas porque Rosária, num dia raro de conversa direta, tinha dito que as coisas tinham mudado por causa do que ela havia feito. Não soube os detalhes. Ficou com a versão comprimida, que havia servido. Às vezes é isso que existe. Não a narrativa completa, não o reconhecimento, não o final limpo, onde cada peça encontra seu lugar perfeito. Existe um bilhete escrito numa folha de caderno por uma mulher de 26 anos que não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia que estava certa em fazer alguma coisa. Existe uma estrutura inteira de proteção institucional que funcionou por anos e foi desfeita não por um sistema, mas por um encadeamento de pessoas que decidiram, uma por uma, que o custo do silêncio era maior do que tinham capacidade de pagar. Benedita viveu. Rosária continuou trabalhando, num abrigo diferente, até a aposentadoria. Valdete teve filhos, envelheceu no Brás, nunca falou publicamente sobre o que havia feito, porque não havia vocabulário público disponível naquele tempo para que o gesto dela fosse reconhecido como o que era. Lúcio Flávio foi embora de São Paulo na mesma semana que a notificação foi entregue ao padre. Seu nome não consta de nenhum documento do processo. Não era testemunha, não era parte, não era funcionário de nenhuma instituição com competência legal naquele caso. Era a pessoa que havia entendido o que estava acontecendo, havia construído o caminho para que outras pessoas pudessem agir e havia saído antes de ser necessário aparecer. Havia um sistema que protegia o abuso com o mesmo instrumento que deveria combatê-lo. E havia um bilhete, e havia um homem que leu o bilhete e não achou que era exagero, não achou que era demais, não achou que não era problema seu. Esse é o tipo de homem que a história não sabe muito bem como classificar. Não era policial, não era juiz, não era advogado, não era jornalista. Era apenas alguém que olhava para as coisas com atenção suficiente para ver o que estava realmente acontecendo e com determinação suficiente para fazer alguma coisa com o que via. Numa época em que isso era raro o suficiente para fazer diferença, era o suficiente para ser decisivo. Há histórias que ficam enterradas não por falta de testemunhas. Ficam enterradas porque as testemunhas não encontram quem esteja disposto a escutar de verdade. Quando encontram, o que parecia impossível começa a se mover. Esse é o tipo de história que continua existindo, em formas diferentes, em lugares diferentes, com nomes diferentes. A estrutura é a mesma, poder que se protege pelo silêncio, vítimas que dependem de quem deveria protegê-las e o bilhete ocasional que chega nas mãos certas na hora certa. Se você chegou até aqui, você entende por que essas histórias precisam ser contadas. Tem mais. Sempre tem mais. Histórias que o tempo enterrou, casos que a versão oficial deixou incompletos, episódios que aconteceram longe dos holofotes e que só existem na memória de quem estava lá. O próximo vídeo vai trazer mais uma dessas histórias. Densa, real, do tipo que você não esquece depois de ouvir. Fica aqui, vale a pena.